bem-vindos a Papo com Garret, programa de entrevistas do portal Alexandre Garret RH, ou portal do Garret. Hoje a conversa é com a professora Georgette Leite Lemos, que é consultora organizacional, é sócia fundadora da sua própria empresa, Georgette Lemos Pesquisa e Serviços. Bom dia, Georgette. Como é que você está vendo aí o cenário da nossa vida na pandemia? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, todas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, no dia 3 de março, porque eu sei que o seu portal ele foi lançado dia 1º, né? Isso, é. Então, eu quero desejar toda a sorte. Aliás, sucesso é um contínuo na sua vida, né? Mas eu quero desejar muita sorte e sucesso nesse portal e em todos os seus empreendimentos. E ele chegou num momento muito oportuno, porque tudo que nós temos recebido agora, nesse momento de reclusão, de informações que nos apavoram, desencontradas, tanta descontextualização e tanta polarização. Então eu vejo que nesse momento de pandemia, uma alternativa importante é a união. É a formação de redes do bem, redes com pessoas que queiram e estejam atuando da forma que lhes for possível, para continuar em desenvolvimento e desenvolver outras pessoas. E o que me parece que nós estamos retirando deste momento, pelo menos eu fiz essa análise em âmbito pessoal, o que eu retirei desse momento, e espero ir aprimorando, é que eu devo continuar pensando no futuro. Eu sou aquariana, então o futuro é uma coisa importante. Para mim o futuro me encanta. E pensar no futuro traz, consequentemente, a necessidade de você preparar o presente. Então eu fico observando que falar do futuro e resguardar o presente tem a ver com sustentabilidade, a sustentabilidade do ser humano. Então, para mim, veio como um reforço essa necessidade da atenção à sustentabilidade do ser humano. E com relação às atividades profissionais, a minha em particular, eu tive uma grata surpresa o ano passado, que foi uma demanda bem interessante sobre um assunto que era tido como pouco prioritário, que é o social, que é a dimensão social. Dimensão social nas organizações. E o ano passado as pessoas, em função de todo o caos que eclodiu, elas perceberam que se elas não cuidarem do social, ou seja, se elas não cuidarem das pessoas, elas sucumbirão também, já estão sucumbindo. E houve uma reação positiva, muito assim imediata, diante do caos. A tendência é ocorrer ou você ficar e ajudar, auxiliar. E por parte das empresas eu percebi que houve uma demonstração assim, de imediato... De boa vontade, muito grande. Para reconstruir uma outra forma de relacionamento com o cliente, com o colaborador. E eu ainda falo, olha, o discurso está maravilhoso e algumas práticas nós já vimos. Agora, temos que brigar, no bom sentido, para que essa prática ela seja sedimentada e se torne uma questão mesmo do dia a dia das organizações empresariais, todas. Então, essa resposta humanitária, de ação social, ela não pode ser emergente. Ela tem que ser constante. Ela tem que ser uma constante, ela tem que ser planejada. E por falar em planejada, eu lembro uma outra coisa que a pandemia me trouxe como um recado importante, que é a contingência. Normalmente nós não pensamos nas contingências, nós pressupomos que tudo está bem. Tudo está bem e assim continuará, E eu aprendi a ter essa análise, essa visão contingencial com a área de segurança do trabalho. Eu não sou dessa área, mas eu convivi durante muito tempo com o trabalho integrado, com a saúde do trabalhador e segurança, e eles têm essa visão. Então, para todo planejamento, sempre vem o depois, que é o planejamento das contingências, considerando os riscos.
E os riscos que eu ressalto hoje como os prioritários são os riscos sociais, porque são os riscos inerentes à vida das pessoas. A economia, a pobreza, a violência, tudo isso impacta na empresa, né? Temos falado muito da tecnologia, né? Mas a tecnologia não abre mão do ser humano, provendo e prevendo e promovendo todos os meios necessários para que ela possa aparecer. Ela não nasce sozinha, ela nasce da inteligência humana. Então, cada vez mais eu vejo que nós estamos retornando para dentro de nós. Nós tentamos sair e evoluir muito para o exterior. Vivemos muito no externo e agora estamos mais no interno. Agora chegou a hora de olhar para dentro, refaça-se para poder refazer o exterior. Jorgete, conta um pouco da sua trajetória como carreira. O fato de você ser mulher, de ser negra, isso impactou na sua vida? Como é que você construiu uma carreira que é uma carreira bonita, você é reconhecida, está nas associações de entidades de classe, associações empresariais importantes. Como é que foi a construção da sua carreira e como você vê o papel da mulher nessa construção de carreira e de conquista no mercado de trabalho? Eu considero que a minha carreira ela está em construção até o último dia em que eu dissesse não vou mais fazer nada ou que eu não estiver mais nesse plano aqui. Então, para mim, cada dia é uma reestreia. E eu coloquei isso na minha mente muito lá atrás, considerando que o meu trabalho poderia ser, naquele dia, poderia ser o último. Então, que eu sempre deveria pensar em fazê-lo da melhor forma possível. E no dia seguinte, estamos aí na luta outra vez, tem que ser melhor do que ontem. Agora, essa luta interior, né, ela teve vários percalços aí no caminho. E eu senti e sentirei preconceito e discriminação dos ambientes. Isso aí é uma constante na vida da pessoa preta. Não é diferente da minha vida. E na minha vida profissional, a primeira vez que eu percebi o peso de ser preta foi quando eu fui pleitear, indicada pela minha faculdade, uma vaga de estágio em uma multinacional. Então, veja bem, eu já havia passado por uma pré-seleção na faculdade, a faculdade me indicou, e passei por todos os testes nessa tal empresa, e a última etapa era uma entrevista com o gerente geral. Estagiária sendo entrevistada por gerente geral. Então, qual foi a minha surpresa? Quando eu me deparei com a tal pessoa, ele era um inglês, e ele olhou para mim e perguntou, mas Jorgete é a senhora? Então até hoje eu guardo essa frase na minha cabeça. Já se vão mais de 80 anos, mas é isso que as pessoas, quando fazem esse tipo de colocação, elas não percebem. Ele falou, aquela surpresa, foi porque ele, um homem branco inglês, ele estava vendo uma mulher preta pleiteando um trabalho na administração e eu iria conviver com ele. Agora, o que ele tinha na mente dele com relação a pessoas pretas? A questão da competência também, né? Porque você chegou lá pelas competências. Cheguei, mas isso não vale. Mas não vale porque a hora da... Porque o que está na mente dele o que foi colocado na mente dele, ao longo da vida dele, como um homem europeu, ele recebeu que informação? Que os africanos ou os descendentes, eles serviam para quê? Para serem escravizados. Então isso estava na mente dele. E ele não convivia com pessoas pretas lá na empresa. Aí quando chega uma pessoa preta, ele levou um choque. Então tudo isso eu fiquei pensando enquanto eles bravejavam e diziam que eu não poderia ser admitida e tal. Mas foi a primeira vez que eu pude materializar empatia. Porque eu me coloquei no lugar dele, eu fiz essa viagem e disse, ele tem isso na mente dele, foi colocado na mente dele. E eu tenho um princípio que não existe o certo ou errado. Existem as duas coisas, o certo e errado. E nós temos que conviver com essa dicotomia. Então, quem era o certo ali? Eu e ele. E depois que ele viu que a alternativa era me admitir, ele me admitiu, eu cumpri o estágio, depois eu voltei a essa empresa pelo processo normal de seleção,
Fiquei lá 8 anos e saí como coordenadora da região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Brasília. Essa questão foi no Rio de Janeiro, na década de 70. Aí as pessoas vão dizer, meu Deus, mas isso existe até hoje. O debate é antigo e ele se renova a cada situação. A gente está vivendo isso agora no próprio Big Brother Brasil, que tem os pretos e os brancos, e os grupos A, o grupo B, gays ou não gays. A sociedade parece que não evolui, né, doutor? Então, essa questão, ela se repetiu quando eu vim trabalhar aqui em São Paulo, em uma determinada empresa no interior, o mesmo espanto, só que eu não fiquei nessa empresa. Em uma semana eu já estava em outra, né, onde eu me realizei profissionalmente. Então, disso tudo, eu acho importante as nossas bases de educação. Eu venho de uma família onde eu tive, entre aspas, o privilégio de ter pai e mãe convivendo harmoniosamente, de receber ensinamentos fortes, princípios fortes e principalmente ter a minha autoestima muito estimulada. Então, sim, que é importante. Quando ele falou, aqui não entra preto, aqui na empresa não temos preto, tudo bem. Não te atingiu porque não. Você tem outra... Então eu acho isso, na carreira, hoje fica às vezes algumas pessoas dizendo, não, mas não se esforça tanto quanto devia. Não, pergunta de onde essa pessoa vem, quais foram as bases. Condições, o ambiente familiar, principalmente, as escolas e tudo mais. Para que ela possa chegar à idade adulta ou mais e ainda... determinado equilíbrio, para poder também superar. Senão realmente não dá para equilibrar. Com uma situação dessa você desanima, desmonta e daí... Nós vamos precisar de muitas gerações para mudar esse comportamento, não é, professor? Eu, nos meus cálculos, eu não estaria aqui para ver se meus cálculos estarão certos, mas eu acho que os filhos dos millennials é que serão a salvação. Que estarão com outra forma de pensar, de agir, de aceitação, e já vão ter aquela atitude de naturalidade em relação às diferenças. Eles já fazem isso, Já fazem isso. Eu acho que a rede social, de certa maneira, ajudou nisso. Perfeitamente. Porque a gente acaba fazendo um pouco de autocrítica nisso, né? Eu diria que a minha geração, a geração X, ainda sofreu bastante, nós recebemos uma educação depositária. Então, você recebia uma informação, você não podia questionar e tinha que reproduzir. E assim veio da minha avó para minha mãe, para mim. Agora, a nova geração e as gerações que vão vir dos millennials... não estão aceitando. Não é que elas não aceitem. Elas não precisam se valer dos seus antepassados para saber o futuro. Exatamente. Elas consultam o Google. Então, essa é a grande diferença, eu acho. É não reproduzir, como diria aquele nosso sábio Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. É um museu de grande novidade. Nós estamos vivendo um museu de novidades. São coisas que já foram vividas anteriormente, mas que não houve uma ruptura, porque as pessoas não têm esse direito, ou não podem parar para dizer, bem, pera lá, eu tenho que fazer uma análise, como eu estou indo na vida, se eu posso melhorar, se não posso. Não há tempo para as pessoas fazerem isso, né? Professora Georgette Leite Lemos, como a senhora vê o papel da mulher na sociedade hoje? De mãe, de trabalhadora, buscando seu espaço, o que a senhora vê na própria educação? Eu sei que a senhora é professora de MBAs, dá aulas, tudo. Como é que a senhora vê essa questão da mulher? Porque parece que há necessidade de mudar a cabeça da mulher para que os filhos também mudem, né? Para que a questão do homem, do masculino, seja modificado, né? Eu diria que tenha menos preconceitos, né? Eu diria que as mulheres que estão acessando cada vez mais a educação em todos os níveis, elas estão se libertando. Estejam elas em que idade estiverem, porque nós temos visto pessoas surgirem assim, publicamente
com mais de 60, 70, e dizer, olha, consegui meu diploma agora. Por que agora? Porque sempre quis, mas era tolhida antes. Mas interiormente ela tinha esse desejo, ela tinha essa vontade. Então o dia que pode ter a oportunidade, ela vai lá e alcança. E eu vejo a mulher hoje, ela quer ter o que ela quiser e quer ser o que ela quiser, onde ela quiser. Mas esse é um desejo que implode. As pessoas estão aqui, ó, elas estão precisando, estão no limite, estão no seu limite. Estão querendo se libertar de crenças e valores do passado. Basta, justamente, elas olham para trás. Que são limitadores, né, de conquistas. Né? E vem o exemplo das suas mães ou suas avós, e é um horror. Elas não querem repetir esse horror. Por que hoje alguns jovens, não todos, têm dificuldade de pensar no envelhecimento? E acham que a pessoa 50 a mais já é o final da vida. Exatamente. É porque a referência que se tem de pessoa de mais idade é a pior possível. Era antiga, exatamente. Então nós temos que rasgar tudo isso, esses códigos antigos. Até porque a medicina evoluiu, a vida é outra, o formato de construção de carreira é outro. Tudo está mudando, né? Precisa haver, você que é um homem de comunicação, precisa ter um reposicionamento. O que colocaram na nossa mente não vale mais. Verdade tem limite, tem prazo de validade. Exatamente. A verdade não é eterna. Temos que construir o novo, né? Então nós estamos tendo tanta informação, é a grande chance de fazer uma depuração dessas informações e, com conhecimento próprio e de terceiros, tentar retirar dali o que realmente é viável, é interessante, para que seja validado, para que seja seguido, né? E você falou da questão do Big Brother, né, como um exemplo hoje de várias representações. Eu acho que aquele espaço, lá. aquele espaço é um espaço para mostrar o quanto nós estamos regredindo, né? Nós tínhamos o zoológico humano no século XVII, XVIII, XIX, até século XX nós tivemos zoológico humano. E muitas pessoas não sabem o que é o zoológico humano, né? Eram pessoas que tinham comportamentos ou formas, ou tanto a estética quanto o seu comportamento diferente, elas eram aprisionadas e eram expostas para outras pessoas. E enquanto estavam ali expostas, elas eram instigadas a ter reações, porque quanto mais espetaculares, melhor. Quanto mais espetáculo, melhor. É a mesma coisa. Então, eu acho que... Esse reality show está provocando isso. Está provocando isso. E cria uma reação da sociedade interessante, porque vai criando grupos, né, de apoio, de não apoio, de crítica, mas enfim, serve para um certo debate. Serve. Né? E agora, sobre o debate, eu queria saber a sua opinião das empresas criarem programas de estágios e trainees para pretos, para negros. Eu acho que... Tivemos o exemplo de Magazine Luiza. É uma decisão inteligente, porque se não for dessa forma, vai haver um bumerangue social que vai voltar para quem está cerceando as oportunidades às pessoas. Então nós, pessoas privilegiadas, que estamos aqui conversando, nós temos oportunidade de ir e vir, acessar informação e tal, e quantas outras pessoas nesse mesmo momento estão remexendo lixo para comer. Né? Então nós temos que pensar dessa forma sistêmica. É uma sociedade desigual, e isso cria a natureza fica muito complicada. Né? Nós sabemos que a população negra do Brasil, que é 56,2% da população, ela está... Economicamente aqui... Ela está posicionada na classe E, D e um pouquinho na C. Então o que quer dizer isso? A oportunidade de acessar educação, trabalho e consequentemente ter renda,
é muito menor do que as pessoas que são da classe A e B. Sim. Então nós não podemos pensar numa alavancagem dessas pessoas para que elas tenham rapidamente mais sucesso, mais renda, que sejam mais contributivas, porque elas estão no substrato da miséria, elas estão no mundo da fome, sem saneamento, sem habitação, etc. e tal. E é a população negra. Estão nas piores escolas, com as piores condições de vida. Então, quando essas pessoas negras que estão nessas condições, todas têm vontade própria, todas têm atitude, todas querem chegar no pódio, mas quantas poderão chegar? Por isso que esses programas, eles simplesmente estão olhando para dentro da empresa e eles estão vendo que eles não estão reproduzindo percentualmente a sociedade que está fora. Os consumidores, né? Inclusive porque os consumidores. É um grupo consumidor muito forte. Então, é uma questão de inteligência estratégica, trazer e tentar ter um equilíbrio dessas características pessoais, não só da pessoa preta ou negra, conforme você queira falar, não só da mulher, mas ninguém fala muito daquilo que também é necessário se pensar, porque é obrigação, que é a pessoa com deficiência, que já existe... Incluir a diversidade, incluir pessoas com deficiência. Que é a pessoa com 50 a mais, que já é relegada ao desemprego. Exatamente, é outra questão social importante. E que o Brasil foi muito rápido na evolução, né? Nós éramos um país jovem, de repente já não somos tão jovens, estamos envelhecendo. E veja bem, se as pessoas negras, que são os pretos e pardos, são 56,2% da população, nós geramos 1,9 trilhões de renda daquilo que consumimos, com salários percentualmente mais baixos. Se houvesse uma equiparação, pelo menos salarial, o consumo já ia dobrar. Se houvesse mais oportunidade de acesso à educação de qualidade e saúde, porque a pandemia está mostrando isso. Quem é que morre? É só pegar as estatísticas. É uma escolha simples. Quem vai ter atendimento, quem não vai. Quem não vai ter é quem mora na periferia. Né? E quem mora na periferia? São as pessoas pretas. Então, eu acho que é uma vontade que tem que ser estrutural. É uma decisão política estrutural. Não são, as empresas já estão fazendo a parte delas, na minha opinião. Falta o governo. Fazer isso. E não é só a Magazine Luiza que teve essa iniciativa. Não, várias empresas fizeram. A Centro fez, a Baia já tinha, a Baia, várias empresas têm iniciativas. Inclusive em relação à mulher na gestão, na diretoria. A mulher no conselho, né? Tá bom, professora. Eu gostaria de agradecer a sua participação, da sua vibração por mudanças desse país que são necessárias, né? E principalmente para dar oportunidade a grupos sociais que estão, vamos dizer, esquecidos, né? pela área política e econômica do nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre.